Bom, e aí o que que acontece? Esse número alto de escravos vai gerar uma crise. Primeiro porque não vai ter tanta produtividade, porque tem muitas pessoas para poder manter. E aí depois eu tenho também o número de pessoas que vai tentar fugir, que vão fazer rebeliões, enfim. Tudo isso vai gerar uma crise do sistema escravista. Essa crise ela vai atingir diretamente o comércio, ou seja, o comércio vai diminuir a sua produtividade, o seu intercâmbio. Então, todas essas relações econômicas geradas a partir da expansão territorial vai fazer com que Roma realmente quebre economicamente, né? Porque se não tem comércio, não tem como arrecadar impostos, se as pessoas não têm como trabalhar, não tem como pagar os impostos, e aí tudo isso vai gerando realmente uma crise dentro de Roma. Vou passar aqui, ok? Bora lá. Ele vai começar. Pronto. O que que acontece? Roma, para poder conseguir controlar, eu falei isso logo quando a gente abriu aqui a videoaula, eu vou ter as chamadas, a divisão de Roma entre o Ocidente e o Oriente. Um dos povos que Roma dominava no período eram os germânicos, ou seja, né, são povos que realmente tinha um problema ali realmente para ser resolvido com Roma, ok? E aí o que vai acontecer? É, eles vão tentar promover diversos acordos que permitiam a ocupação desse território, desde que os germanos protegessem as fronteiras, evitando a invasão de outros povos. E aí, diante desses problemas para manter o exército, os romanos também passaram a recrutar soldados germânicos, que chegaram a ocupar diversos postos de comando. E aí o que, que acontece? Uma das principais medidas para conseguir controlar essas invasões vai ser tomada pelo imperador Teodósio, que ele dividiu o Império Romano. E aí essa divisão realmente é o que vai provocar a sua queda. Então, sem obter sucessos, os romanos foram cada vez mais invadidos pelos chamados povos, que eles denominaram povos bárbaros, porque eram os povos realmente bastante agressivos, eram povos realmente bastante cruéis, que eram os povos germânicos, na qual o Império Romano tinha chamado para realmente atuar ao seu lado. E aí, é, esses povos vão conseguir derrubar a cidade de Roma em 400, cidade de Roma Ocidental, tá? Em 476. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver, realmente o tanto de povos que foram sendo invadidos, né? Que invadiram Roma. Então a gente tem aqui os francos, né? Os lombardos, os suevos, os saxões, os anglos, os vândalos, os visigodos, os ostrogodos, ou seja, são todos os povos que realmente invadiram o território de Roma. E aí é bom a gente perceber que a partir desses povos é que vão formar, a gente vai ver isso futuramente, as denominações dos estados dos países europeus, ok? O que, que vai acontecer antes da gente vir para cá? Com a invasão bárbara, os povos romanos passaram a fugir da cidade, com medo realmente da invasão dos povos germânicos, né? Com medo disso. Então, eu tenho uma mudança. Qual é o nome dessa mudança? Chamada ruralização, em que os povos deixam a cidade e passam a ir para o campo. Ou seja, agora o campo será o novo meio de sustentação, de moradia de muitas pessoas, ok? Com a invasão dos povos bárbaros, e aí eu vou ter a divisão do território entre esses povos, né, que invadiram, eles vão começar a formar os seus reinos,
ok? Então, o que acontece? Como eles tinham muitas diferenças de idioma, de cultura, enfim, eles vão começar a formar seus reinos de diferente forma. Olha só aqui, ó. Eu tenho a formação dos reinos francos, os alamanos, né? Ou seja, todos os povos eles foram dividindo em vários reinos. Não foi logo que houve a invasão, tá, gente? Eles invadiram, dominaram o território romano, se estabeleceram, e depois de todo esse tempo de estabelecimentos é que eles formaram os seus reinos. E aí ele vai dizer aqui que, de uma maneira geral, a organização social era baseada no patriarca, no homem, né? Ou seja, no líder. E aí todas as decisões eram tomadas por uma chefe de família. E aí os germânicos eles não costumavam se organizar em um estado com poder centralizado, exceto quando havia guerra, né? E aí ele era escolhido para coordenar um grupo de guerreiros comitados. Ou seja, esses comitados eles eram formados a partir de um sistema de fidelidade entre o seu chefe e os guerreiros, ok? Ou seja, aos poucos a configuração principalmente onde era Roma Ocidental, que se a gente pensar bem seria a Europa, ele está realmente mudando. Desculpa, os germânicos, eles eram nesse período ainda politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, porém no século VI, a formação dos primeiros reinos germânicos, houve realmente a conversão ao cristianismo, certo? E dessa maneira, após a queda do Império Romano, a Igreja Católica se tornou uma instituição extremamente poderosa. Ok? A gente tem essa página aqui para vocês fazerem, 282 e 283. Bom, próxima aula eu vou explicando, vou ver se eu consigo trazer uns gráficozinhos, umas imagens para vocês entenderem melhor. A questão é para entender o quê? Que agora eu tenho a queda do Império Romano, o Império Romano vai ser a última cidade da antiguidade, a última civilização, e agora eu tenho o início de um novo período, que é a Idade Média, ok? No mais, até a nossa videoaula, ok? Bye, bye!